Primeiro lugar, divindade de Jesus Cristo. Divindade de Jesus Cristo. Em outras aulas, a gente, mesmo mexendo em outros temas, a gente acaba falando de Cristo, né? Porque nós somos cristãos. E cristão fala de Cristo. E só para desmistificar o que muita gente pensa, tem muita gente que acha que nós adoramos 3 deuses porque acreditamos na Trindade. Mas a Trindade mal compreendida dá para se pensar que nós cremos em 3 deuses. Mas as pessoas que pensam isso é porque não conhecem a Trindade da maneira correta. Então nós não adoramos 3 deuses, nós adoramos um Deus. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. Então eu vou aqui, nessa aula de hoje, afirmar categoricamente que Jesus é Deus. Então, por isso nós chamamos a pessoa de Jesus Cristo a divindade de Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. O que significa Cristo? Não é o nome, o sobrenome de Jesus. Cristo significa Messias, que também significa ungido. Então, a palavra Cristo é a forma grega de se falar Messias ou ungido. A palavra Cristo. Então, Messias, ungido e Cristo. Esses não são sobrenome de Jesus. Jesus, ele era conhecido, ou é conhecido, como Jesus de Nazaré. Não que esse também seja o sobrenome dele. Jesus de Nazaré porque residia em Nazaré, que vivia em Nazaré. Também é conhecido como Jesus o Nazareno, por causa inclusive, de Nazaré. Então, Nazaré não é sobrenome, Nazareno não é o sobrenome de Jesus. Ele é Jesus. Na forma hebraica de falar é Yeshua. Yeshua, que na verdade é o mesmo nome de Josué no Antigo Testamento. Jesus, ele tem o mesmo nome do Josué, sucessor de Moisés. Mas na verdade, o nome é o mesmo. Agora, outra coisa. O nome de Jesus, ele é popular. Yeshua tinha muitas Yeshua, muitos, como muitos José, muitas Maria, que Maria é Miriam no Antigo Testamento, muito Isabel, tá? Muitos Pedros, muito João, são, na verdade, nomes populares da época. Tanto é que para as pessoas identificarem e saber qual Jesus que eles estavam falando, eles tinham que dizer Jesus de Nazaré. Eles tinham que dizer isso. Qual Jesus? O de Nazaré. Jesus, qual Jesus? O Nazareno. Para saber identificar, porque tinha muitos. Tinha outra maneira também. Jesus, o filho de José. Porque Jesus tinha um pai humano, um pai terreno, que adotou Jesus quando ele era bem criança. Aliás, nasceu, né? Assim que ele nasceu, José adotou como filho dele. Então, ele também era chamado de Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Filho de José, o carpinteiro. Então, são coisas que nós precisamos ter entendimento logo de cara. Porque para eles saberem de qual Jesus que ele estava se referindo, de qual Messias não. Porque Messias tinha muitos. Aliás, Messias só tinha um.
Mas existiam muitos candidatos, supostos messias também na época. Então tinha muita gente que estavam se denominando o Messias por causa das profecias do Antigo Testamento, que eles queriam eles queriam também ser reconhecidos como Messias. Então existiam vários Messias, os supostos Messias, pessoas que se auto-intitulava Messias ou ungido. Mas Jesus era o único que se encaixava nos requisitos do verdadeiro Messias, porque os outros não se encaixavam nos requisitos de Messias. Tanto é que no Antigo Testamento existem várias profecias acerca do Messias. Por exemplo, o menino nos nasceu, Isaías falando, o filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa profecia, ela tinha que se encaixar na pessoa de Jesus. Também Isaías diz que a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Isaías 7. Isso que eu falei, o outro é Isaías 9. E no Novo Testamento, em Mateus, o anjo disse para Maria, Gabriel falou para Maria, não tema, Maria, porque o que está em ti é obra do Espírito Santo, e você dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido, essa palavra traduzido foi o escritor que colocou, tá? Não faz parte da Bíblia em si, ou seja, das palavras do anjo. Então a gente também tem que ver isso aí quando lê a Bíblia. Traduzido, Deus conosco. Vou até ler aqui, pega a Bíblia aí você, estamos com 7 alunos participando, se tiver o casal, então dá 8, se tiver outros casais vai dar 9, vai dar 10. Então vamos ver se a gente consegue ter o maior número de pessoas participando dessa live de estudo hoje. Então, Mateus capítulo... O menino nos nasceu. Mateus 1, 23. Então vamos ver o que diz o texto em Mateus 1, 23. Olha o recado, olha a palavra que foi dito. Nascimento de Jesus. E eis que a virgem, olha aqui, eis que a virgem dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Aí está entre aspas, ou entre parênteses, né? Que traduzido é Deus conosco. Então você vê que esse entre parênteses aqui, esse tracinho aí, indica que não faz parte da Bíblia em si. Tá bom? Então quando você sempre vê esse tracinho, é porque esse tracinho está dizendo que isso não faz parte do texto original. Tá bom? Então é bem assim para a gente poder entender. Não faz parte do texto original. Então, traduzido, porque na verdade já está traduzido para a gente. Já está traduzido para nós. Por isso que a gente tem que entender isso aqui. Se quiser alguém já comentar, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Então, falando da divindade de Jesus, nós vamos ver aqui sobre a divindade. A doutrina da divindade de Cristo afirma, olha aí, que Jesus é plenamente Deus. Isso a gente não abre mão. Porque se nós abrirmos mão da divindade de Jesus,
Se nós acharmos que Jesus ele é somente filho de Deus, porque na Bíblia está escrito Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, então dá para a gente entender ou pensar que Deus ele tem um filho. Ele tem um filho, até porque em vários textos a gente tem que entender só o significado. Diz o seguinte: esse é meu filho, hoje eu te gerei. Quer dizer, palavras de Deus, né, a respeito de Jesus. Aí a pessoa entende, não, então Jesus foi gerado. Mas gerado como? Então Jesus nunca foi gerado. Quando fala eu te gerei, está dizendo que Jesus, o próprio Deus veio como o Filho. Eu já falei isso em outra aula. O próprio Deus veio como o Filho. E isso é muito importante a gente saber. Então essa doutrina sobre que Jesus é o pleno Deus, plenamente Deus, coeterno e consubstancial com o Pai. Então nós vamos ver nas passagens de João, capítulo 1, versículo 1. Por exemplo, como é que está escrito? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, qual o princípio? No princípio de todas as coisas. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. E a palavra, o verbo, era Deus. E aí, se você for continuar o versículo, do João capítulo 1, que a gente precisa ler, e eu queria que você pegasse a Bíblia agora e começasse a meditar nisso, começasse a ler, você vai chegar à seguinte conclusão. Olha aqui. Por isso que é importante você pegar a Bíblia e vasculhar a Bíblia. E os ensinos da Bíblia, as doutrinas da Bíblia, precisam ser muito bem entendidos. Então, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deu para entender? Ele estava no princípio com Deus. Agora, se Jesus não é Deus, como explicar o versículo 3? Todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, então Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Agora, o mistério da cristologia é muito profundo, como a da Trindade, como a do Espírito Santo, é muito profundo. E a gente tem que ter esse entendimento. Então, olha o versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Apareceu no meio deles e lhe disse: apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Não, estou aqui lendo errado, estou lendo lá em cima. Era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele, ou contra ela. Aí vem um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vivam, ou virem, creem por intermédio dele. A letrinha da Bíblia, pequenininha, miudinha, irmão, só Jesus parece aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Pequenininha. Parece até um monte de risco aqui. Ué, saiu 3 por quê? Tá comentando? Saíram 2 aqui da live? Vamos voltar, gente, para a aula. Não vai tomar café agora, não. Aqui a aula ao vivo tem que estar atento. Bom, então, voltando aqui,
o nosso raciocínio que a gente está falando, Jesus é o próprio Deus, ok? Jesus é o próprio Deus. E agora, como nós vamos sair desse amaranhado de coisa, desse detalhe? Eu não consigo fazer as pessoas dizerem que Jesus não é Deus. Eu não consigo entender isso. Ou as pessoas estão precisando estudar a Bíblia e entender um pouquinho, não tudo, das línguas originais, tem que entender. E ter, no mínimo, de interpretação bíblica. Abre lá a tua Bíblia em Colossenses 2, versículo 9. Então vamos lá. Colossenses 2, versículo 9. Quero mandar um abraço aí para o pastor Gessé, que é o pastor da igreja aí de Corumbá, da Assembleia de Deus, e o pastor Davi também, que está fazendo um curso, que é o vice-presidente. Deus abençoe vocês. Tá bom? Que me deram essa oportunidade de dar aula aí para essa igreja tão abençoada. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Abre lá a Bíblia para a gente poder meditar. Então, deixa eu tirar aqui para ver, que falou que estava dando ruído, né? Eu quero saber se o som tá bom aí, se você está conseguindo assistir direitinho. Colossenses 2, 9 diz assim: versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Ok? Então, em Jesus, a paz, pastor Davi, Deus abençoe. Um abraço. Tá? Deus abençoe. Então, que bom, Evandro. Deus abençoe. Então, o que acontece? Nós precisamos ter esse entendimento. Em Jesus, ou nele, habita corporealmente toda plenitude, presta atenção nisso, da divindade. Então, se você for conversar com qualquer testemunha de Jeová, eles vão negar drasticamente que Jesus seja Deus. E vai ter versículos que eles vão manipular o versículo. E vão manipular. Porque, para eles, Jesus é um simples filho de Deus. Tá bom? Mas Jesus é mais do que isso. Agora, a gente tem que entender que nas profecias, presta atenção no que eu vou te falar, nas profecias não tinha nenhuma referência a filho, a não ser Isaías, e a não ser Isaías 9 e Isaías 7. Se você for ler em outros textos, você não vai ver a palavra filho. Mas como Isaías foi um profeta messiânico, ele foi um dos poucos, ou o único, que usou a expressão filho. E Jesus, ele não podia vir como próprio Deus, ou seja, se identificar como próprio Deus. Ele não podia fazer isso. Senão ele não sobreviveria nem alguns meses depois dele ter começado o ministério terreno. Então Jesus, ele se identificava como filho de Deus, mas os judeus já, por causa disso, tentaram matar Jesus por várias vezes. Tá ok?
Vamos falar aqui sobre a humanidade de Cristo. Então, como humano, Jesus sentiu dores, frio, calor, fome, teve sentimentos humanos, tá? Então, a humanidade de Cristo enfatiza que Jesus é plenamente humano. Então, por que ele era plenamente humano? Porque ele não podia vir com todo o poder de Deus, que seria fácil assim. Tanto é que ele disse, assim que ele ressuscitou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, quando ele ressuscitou, ele declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na oração, na frente dos outros, que Jesus orava intencionalmente, aliás, eu tenho que pegar essa palavra intencionalmente para eu fazer um vídeo sobre isso, e ele orava intencionalmente na frente das pessoas, várias vezes. Aquela oração de João 17, ele disse assim, torna a dar, torna-me dar, ou seja, me dá, Senhor, me dá, Pai, aquela plenitude que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Como quem diz, a plenitude que eu tinha contigo. Na frente dos outros, ele tinha que falar isso, na oração. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele falou o seguinte, que na ressurreição de Lázaro, Pai, eu disse isso para que eles creiam em ti. Quer dizer, então na frente dos outros ele tinha uma maneira de oração. É a mesma coisa a gente, quando vai fazer oração para começar um culto, oração para terminar, oração por qualquer outra coisa, em público, a gente ora de um jeito. E na nossa intimidade, quando a gente está sós com Deus, a gente ora de outro. Não precisa ficar com orações rebuscadas, né? Palavras rebuscadas, não precisa. Então Jesus, ele, quando orava na frente dos judeus e às vezes de alguns discípulos, ele orava intencionalmente, dizendo que ele queria justamente mostrar que uma reverência ao Pai, né, no caso, mostrando obediência. Então a humanidade de Jesus Cristo, a humanidade de Cristo, enfatiza que Jesus é plenamente humano. Como assim? Sentia dores, sede, fome, frio, sentimentos às vezes humanos, como ele sentiu lá no Getsemane, sentiu medo, ele não sentiu medo. Ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade, não a minha. Isso é um mistério, irmão. Porque parece que ele estava orando para outro. E muita gente boa, pregadores, conhecedores da palavra, insiste em dizer que o Pai é um e Jesus é outro. Não, Jesus é o mesmo com o Pai. Isso tem que ser entendido. Essa palavra aqui, ó, consubstancial, ela é importante. Consubstancial. Coeterno e consubstancial. Lembra dessa palavra? Porque senão você fica pensando que Jesus é um e o Deus Pai é outro. Aí o que você entende? Que tem três deuses. Nós não acreditamos em três deuses, acreditamos em um. Nós somos monoteístas e não politeístas. Entendeu? Nós não somos politeístas. Os politeístas acreditam e adoram vários deuses. Nós não, nós só adoramos um único Deus. Essa que é a grande realidade. Então, essa questão que a gente precisa colocar aqui. Então,
Jesus é plenamente humano, tendo nascido de Maria, claro que sem relacionamento com o homem, sofrido e morrido como qualquer ser humano. Ele experimentou fome, sede, cansaço e outras limitações humanas. A gente pode ver isso em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos dar uma olhadinha? Me ajuda aí. Quem quiser comentando, escrevendo o versículo, seria muito interessante, tá? O versículo que eu citar, seria interessante que você aí botasse no comentário o versículo. Então, Hebreus 4,15. Se você puder escrever no comentário, vai ser bom até porque eu consigo saber quem está participando mais. O Evandro pode fazer isso, o pastor Davi, quem mais? Vários irmãos podem fazer isso. Vamos lá. O que diz versículo 15? Cadê o versículo? Ué, 13. Não, estou aqui no 5, agora no 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em tudo, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Obrigado aí, tá? Wanda, botou aqui o versículo. Obrigado. E também o Ellen também botou aqui o versículo. Obrigado, Ellen. Então, o que esse versículo fala? Que ele era humano. Ele foi tentado, inclusive sentiu desejos humanos. Quando a gente fala tentado em tudo, até naquilo que a gente é tentado, ele foi também, mas sem pecado. Vontade de fazer alguma coisa errada? Claro que ele teve. Porque senão ele não viria humanamente, de forma humana. Obrigado por colocar o versículo. Vamos continuar. Esta doutrina é crucial para entender a encarnação e a capacidade de Jesus se identificar como humano. Porque se Jesus não se apresentasse como humano, aí o próprio Deus vem com todo o poder de Deus. Né? Como é que ele ia sofrer? Não ia sofrer nada. Mas ele se humanizou justamente por isso. Vamos aqui mais embaixo. União hipostática. União hipostática. O que significa isso? A unção hipostática é a doutrina que ensina que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas distintas, divina e humana. Então ele tinha duas naturezas, a divina e a humana. A unidade inseparavelmente. Esse conceito foi formalmente afirmado no Concílio de Calcedônia em 1451 depois de Cristo, garantindo que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, sem confusão ou mudança das naturezas. Então, quando Jesus andava nas águas, ali ele usava a natureza divina. A natureza divina. Mas a si mesmo estava limitado. Ele não podia fazer tudo, sendo carne. Algumas coisas que ele conseguia fazer, nem tudo.
Então isso é muito importante. Então ele conseguia fazer alguma coisa. E como Deus, né? E como humano, ele tinha todas as atribuições humanas. Obra de Jesus Cristo, a encarnação. E agora? Vamos chegar nessa parte aqui que é muito importante. Eu sempre cito que muitos anos atrás eu fui assistir o pastor Benihim no Maracanãzinho, acho. Ou no Maracanã, Maracanãzinho. Eu sei que eu estava lá, assistindo o Benihim. E como eu, eu era um estudante, sou ainda, profundo da teologia, não que eu sou profundo, mas eu gosto de coisa mais profunda, eu fiquei impactado com a comparação que o pastor Benihim fez quando ele falou da natureza humana de Jesus. Ele disse que, vamos supor, se eu quero conversar com uma formiga, a formiga não vai entender a minha linguagem porque ela é uma formiga, eu sou humano. Não tem como uma formiga conseguir me ouvir, não tem como. E aí, para ela me ouvir, eu tenho que se eu virar uma formiga também. Se eu pegar a mão na frente, botar a mão na frente da formiga, para ela não passar o outro lado, simplesmente ela vai passar, que ela não está entendendo a minha linguagem. Ela vai passar por cima da minha mão e vai para onde ela quer. Assim somos nós. Assim foi Jesus. Para comunicar conosco, ele teve que vir pessoalmente. Ele veio pessoalmente. Então isso é muito importante. Ele veio pessoalmente. Deu para você me entender essa questão que é muito interessante? Outra coisa que eu queria te falar é que Jesus teve que se comunicar. Então, olha aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 1, já que nós estamos em Hebreus, só para dizer que Deus tentou de várias formas falar com o ser humano. Não teve êxito. Não teve. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, que isso não foi possível, ele tentou, mas não conseguiu. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse versículo ele corrobora com João capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Então, antigamente, no Antigo Testamento, Deus queria falar com o povo usando os profetas, mas muitos não conseguiram atender ou viver a vida que os profetas. Mas nesses últimos dias agora, nesses últimos dias, ele nos falou através do seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual criou o universo. Quer dizer, então, Jesus criou o universo. Não pode ter um Deus fraco desse jeito que não tenha poder de criar nada. E Jesus criou o universo. Isso aqui, esse texto é muito importante para nós. Aliás, eu queria, vocês colocaram aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Agora, coloque João capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Bom, aqui eu estou de uma forma bem improvisada aqui hoje. Para chegar nessa live aqui, você não sabe como que foi, né? Capítulo 1, versículo 14 de João. Se pudesse colocar os versículos, eu agradeceria. Ok? Então vamos lá.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo, quer dizer, então ele olha que texto incrível que a gente precisa analisar. O Verbo se fez carne, ou seja, a palavra que está lá no capítulo 1, versículo 1, se fez carne e habitou entre nós, ok? Cheio de graça e de verdade. Olha que coisa incrível. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Obrigado aí por ter colocado o versículo. Deus abençoe. Então, o que nós vemos nesses textos aqui, que foi colocado aqui pelo pastor Davi, pela Ellen, tá? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é importante. Ok? O pastor Davi citou aqui o 2:8, que é muito importante. E a gente vai chegar nesse versículo aí. Ok? Então, permitindo uma revelação direta de Deus e a realização do plano da salvação. Então, o plano da salvação, meu irmão, é muito incrível. Vamos falar da vida e do ministério de Jesus. A vida e do ministério. Então, você sabe que Jesus nasceu, fugiu para o Egito com seus pais, porque o Herodes queria matar Jesus, porque ele se sentiu ameaçado. E Jesus ficou muitos anos sem aparecer. Aí tem um episódio quando ele tinha 12 anos, tá? Quando ele estava reunido com os doutores, e aí os pais, né, ficaram procurando, e depois ele reaparece com 30 anos de idade. Ele reaparece com 30 anos. Então isso, a gente precisa ter esse entendimento. O pessoal está colocando outros versículos aqui que são muito interessantes. Vamos aqui, esse versículo que ele colocou. Esse versículo que ela colocou, escreveu, ficou muito bom aqui, ó. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha que versículo, meu Deus. Esse é um dos melhores. Deus se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, no espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido em cima da glória. Esse versículo é incrível, incrível. Melhor que eu já vi. Tem outros, claro. Mas esse versículo, pronto, mata toda dúvida que a pessoa possa ter que se Jesus é o próprio Deus. A Bíblia fala, Deus se manifestou em carne. Então isso aí que é o mistério. Os rabinos judeus ficam loucos com isso. E na verdade isso aí é um negócio difícil de acreditar. A gente crê por causa da fé. Não porque seria uma coisa normal de se acreditar. Que Deus veio, né? Deus veio, Ele próprio aqui na Terra. Ele mesmo veio. Né? Se não fosse a nossa fé que a gente tem em Deus, a gente jamais ia acreditar num negócio desse. Jamais. O que nós acreditamos? É o versículo que o pastor Davi colocou, realmente. Amém. Deus abençoe. Aí botou escrito. Obrigado por ter colocado escrito, que fica melhor até para mim, né? Por causa da leitura aqui. Obrigado mesmo. Deus abençoe aí. Então, gente,
São coisas que nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. Se eu tivesse aqui uma. A gente ia colocar aqui ó, do lado, né, os versículos escritos, mas você botando no comentário me ajuda muito, até para facilitar para os outros também ficarem assistindo. Tá ok. Então, a vida e ministério de Jesus, você vai ver que ele aparece nos primeiros capítulos, né? Depois só com 12 anos e depois só com 30 anos. Ok. Morte e ressurreição. Vamos falar sobre isso. Morte e ressurreição. A morte de Jesus na cruz é vista como sacrifício expiatório pelos pecados da humanidade. Morte, sacrifício expiatório pelos pecados da humanidade. O João Batista, quando viu Jesus, em João capítulo 1, ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cordeiro de Deus tira, embora a versão original, tá, gente? Não é tirar, é carregar. No original não tá tirar. Porque tirar dá margem para um monte de desculpas que não existe mais pecado no mundo. E tem muita gente que criaram, inclusive uma igreja chamada Crescendo em Gracia, de um porto-riquenho chamado José Luiz de Miranda, que morreu de cirrose, morreu, e ele se intitulava o próprio Jesus Cristo, a reencarnação de Jesus. E agora a mulher dele assumiu, dizendo que Jesus é uma mulher. Então são loucos, pessoas que fazem cada coisa e pegam textos e interpretam completamente errados os textos. Você entendeu? Então, o que eu quero te falar? Que nós precisamos ler o texto. Então na Bíblia está lá. Onde eu estava falando do assunto aqui, acabou fugindo aqui do meu raciocínio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus é o próprio Deus. Próprio Deus. Vamos ver aqui o versículo que o pastor Davi colocou para a gente citar. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, pronto. Aí, meus alunos estão me ajudando hoje, Abessa. Obrigado aí. Eu gosto, assim, dessa interação, de ter essa participação. É muito importante vocês me ajudarem nesse ponto aí. Eu vou botar versículos aqui que vocês estão citando, tá? Não só que está no livro, mas o que está também. Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a presciência de Deus. Quer dizer, o que é presciência? Vamos falar um pouquinho disso. O que existe? Deus é onipotente, onipresente, onisciente e presciente. O que é presciência? É saber de antemão. Então Deus nunca foi pego de surpresa. Ele sempre teve um escape, uma maneira de conseguir um escape antes de tudo. Então Deus sempre teve um escape e ele nunca foi pego de surpresa. Ah, Deus não sabia o que ia acontecer. Sabia sim. Deus sempre soube de tudo. Ele sempre sabe de tudo, amém? Morte e ressurreição. E aí foi colocado.
né? Romanos 3, 25. O outro versículo, 1 Coríntios 15, 20 a 22. Hoje a enxurrada tem que ser muito versículo, porque senão a gente não compreende, tem que entender os versículos. Então vamos lá. Um 15. Não, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ok? Porque assim como a morte, assim como todos os homens em Adão, assim também Cristo serão justificados, né? Obrigado. Então, vemos que a morte de Jesus não pegou Deus de surpresa. Ele mesmo, como homem, mesmo assim não foi pego de surpresa. Ele sabia muito bem o que ele estava passando, tá bom? Isso é muito importante. Agora aqui para a gente já sair do meio do Cristiano Santos. Cristiane Santos. Cristiane, tudo bem? Vamos ver o versículo que ela colocou aqui. Depois eu vou entrar em outro assunto. É Romanos 15, que está aqui. Cadê? Romanos 15. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém. Ótimo versículo. Principais títulos de Jesus Cristo, Messias. Tá? O título Cristo do grego, eu falei antes, é Christos, ou Messias, ou no hebraico Machia, que significa o ungido. Então, Machia, Cristo, ungido, está tudo dentro da mesma questão. Tá bom? Isso é muito importante a gente saber. Então, Jesus é conhecido como Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para redimir Israel e inaugurar o reino de Deus. Só que os judeus, pessoal, eles esperam o Messias até hoje. Os judeus aguardam o Messias até hoje. Eles estão aguardando até hoje. E para os judeus, para os rabinos, esse Jesus não cumpre os requisitos de Messias, mas cumpre sim. Mas para eles não. Agora, nós vamos entender essa questão de filho de Deus. Por que ele veio como filho de Deus e não como o próprio Deus em si? Aí nós vamos chegar nessa conclusão aqui. Este título sublinha a divindade de Jesus e sua relação única com Deus Pai. Então, aqui nós vemos que filho de Deus, esse título é um título, não que ele é o filho de Deus, não que ele seja o filho de Deus, no seu sentido, porque agora ele não é aqui mais o filho de Deus, ele veio como filho de Deus, agora ele é o Deus Todo-Poderoso, o que tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, que tem um nome que está acima de todo nome, está acima dos principados, das potestades, de tudo. Este título sublinha a divindade de Jesus e sua relação com Deus Pai. Então Jesus é chamado Filho de Deus em várias passagens. Por exemplo, Mateus 3, versículo 17. Ele é chamado de Filho de Deus aqui, indicando sua coeternidade e consubstancialidade com o Pai, bem como sua autoridade divina.
Então, por isso ele é chamado de Filho de Deus. Outro título, que não é nome, Senhor. Título seu no grego é Kyrios. É usado no Novo Testamento para reconhecer a autoridade suprema e soberania de Jesus sobre toda a criação. Então, Senhor, Senhor, Pai da criação. Por isso que está lá, em Isaías, capítulo 9, versículo 6. O menino nos nasceu. O principado estava sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso. Quer dizer, ele teria um nome terreno aqui. Conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Pai da eternidade, é profundo isso aqui. É profundo ser Pai da eternidade. O que ele falava sobre o Pai da eternidade é muito maravilhoso. Viu, bem, pessoal? Então, Jesus como, cadê? Aqui, Senhor, tá? Senhor. Filipenses 2, 11. Os crentes afirmam sua divindade e submetem-se à sua liderança e governo. Quem puder colocar esse versículo, eu agradeço. Filipenses 2:11. Esse versículo aqui é incrível. Ele é muito especial, esse versículo. Dá uma olhada nesse versículo. Colocar aqui a Wellen colocou 9:6 de Isaías. Agora vamos para Colossenses 2:11. Então vamos ver aqui. Está aqui que já o colocaram. Para a gente entender. Ó, eu falei aqui, né? Que Jesus tem autoridade de Deus no céu, na terra e debaixo da terra. É bom eu falar disso aqui, inclusive para dizer o seguinte: quando a pessoa lê que Jesus está sentado à destra de Deus, acho que eu falei isso na aula passada, destra não significa o lado direito. Destra significa poder e autoridade de Deus. Então esse versículo, Filipenses 2:11, diz: toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Então quando a Bíblia mostra Senhor, está mostrando supremo, acima de tudo, para a glória de Deus Pai. Aí quer dizer, aí tem gente que quando lê isso aqui cria uma certa confusão. Poxa, se Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, o que significa Senhor? Supremo, acima de tudo. Acima de tudo. Se você for lá no nosso dicionário eletrônico, aí eu vou pesquisar aqui, ó. É só você botar aqui na voz, ó. Eu vou pesquisar aqui para ver o que vai aparecer. O que significa no original grego? Esse que eu quero. O que significa no original grego sentar à destra de Deus? Vamos ver se a gente consegue aqui. Tá bom, aqui, ó. Mais ou menos o que eu estava pesquisando. Ó, aí você vai ver aqui, ó. Eu posso até mandar para você aqui, que eu pesquisei, cultura linguística, autoridade compartilhada, sentar-se, estar de pé,
Ah, aqui, ó. Então, na verdade, literalmente, porque Deus não tem lado fisicamente, então a gente tem que acabar com esse negócio de achar que lá no céu tem 3 tronos e que tem lado direito e esquerdo, não existe isso, Deus é espírito. Então Deus tanto faz de um lado para o outro para Deus, não tem esse negócio de lado direito ou esquerdo. Eu quero dizer o seguinte, que entender definitivamente que lado direito significa poder e autoridade. Entendeu? Direito significa poder e autoridade de Deus. Então isso que a gente tem que entender. Tá bom? Para a gente entender já de cara. E natureza da salvação. Vamos aqui. Hoje a gente consegue mais ou menos chegar no final, né, da aula. Né? Hoje a gente consegue. Que quando a gente tem a participação dos alunos, a gente fica preso em alguma pergunta, né, pessoalmente, e acaba a gente caindo e tentando ajudar ou responder algumas questões, né? E aí a gente não consegue dar toda a matéria que está no livro. Mas está bom também, a gente consegue. Então a aula hoje está bem focada, né? Bem focada. Natureza da salvação. Expiação. A doutrina da expiação trata de como a morte de Cristo reconciliou a humanidade com Deus. E várias teorias explicam este conceito, incluindo a teoria substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar. Teoria do resgate. Cristo libertou os homens da escravidão do pecado. Teoria moral. A morte de Cristo demonstra o amor de Deus e inspira transformação moral. Ok? Então isso aqui a gente tem que ter a ideia da natureza da salvação. O que ele veio fazer? Justificação. Então vamos ler aqui. A justificação é o ato de Deus declarar pecador justo com base na justiça de Cristo. Este é um ato glorioso de Deus, o qual ele imputa a justiça de Cristo ao crente, tornando-o justo diante de Deus. Então, através da justificação, não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Está escrito lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. Nenhuma condenação há. Então não adianta o diabo tentar te acusar, não adianta o diabo tentar entendeu? Isso. A Suelen Ellen Bento colocou aqui. Ih, parece que viu. Ah, não. Tá aqui. Vamos ver o que ela colocou aqui. Sumiu. É porque eu entrei aqui em outra coisa, aí ficou. Vamos lá. O pedido de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça. É quando eles pediram, né, para sentar um à sua direita, à sua esquerda, né? Mas Jesus falou: vocês podem receber o batismo que eu vou receber, beber do cálice. Ah, tá. Falou. Ah, eu já entendi a pergunta. Ah, tá. Obrigado. Eu já entendi a sua pergunta. Você quer saber o seguinte: já que não existe lugar, não tem lado direito e esquerdo, por que eles pediram para sentar direito ou à esquerda? Um à sua direita ou à sua esquerda? Então, tanto é que pediram para Jesus. Eles sabiam que Jesus era Deus. Eles não pediram para Deus, eles pediram para Jesus, em primeiro lugar.
Entendeu? Eles pediram, Senhor, nos permita sentar eu à sua direita e o meu irmão à esquerda. E Jesus falou, não, você não tem condição disso. Só que eles pediram para quem? Para Jesus. Eles tiveram essa revelação. Porque Jesus é o único que está sentado no trono. Isso é muito importante. A gente ter esse entendimento. Ok, Suelen? E Jesus, eles pediram para sentar lá de Jesus, e não de Deus em si. Então eles tiveram, nesse momento, a consciência, a revelação de que Jesus é o próprio Deus e está sentado no trono. Agora, esse trono, não existe um trono físico. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem espírito e verdade. João 4, 23, 25, 24, 25. Então, o céu não é um lugar físico, um lugar palpável, um lugar onde a gente pode tocar, não. O céu é um lugar misterioso, invisível, substancial, tá? Acima da nossa realidade, capacidade, mas físico ele não é. Tanto é que nós chegarmos lá, não vamos ser físicos, porque lá não existe nada físico. O que existe lá é espiritual. Então, sentar à destra de Deus significa receber o poder e a autoridade de Deus. Eu espero que tenha conseguido te responder. Amém? Continuando. Se você respondi, se você ficou satisfeito, bota amém. Se não, eu tento explicar isso de outra forma em outra ocasião. Sobre reconciliação, né? Aliás, tem o versículo 50, o Romanos 5:1. Nós já até lemos ele, né? Tudo bem. Reconciliação. A reconciliação refere-se à restauração do relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade através de Jesus. Por meio da sua morte e ressurreição, Jesus removeu a barreira do pecado, permitindo que os crentes sejam reconciliados com Deus e se tornem parte da sua família. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tá bom? Então a gente vai ver isso aqui. Quem puder depois botar o versículo, eu agradeço. Aí, eu citei um versículo. Eu citei um versículo na semana passada, quando nós falamos sobre Deus, a teontologia, que é 1 Pedro 5, 20, que é muito importante. Queria que você colocasse aí na tela para a gente ler esse versículo. Mas no capítulo 5 de 2 Coríntios 18, está escrito o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, olha que coisa, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quer dizer, Deus estava em Cristo. Isso é muito importante. Eu citei alguns versículos importantes, como João, capítulo 14, do 6 em diante. Não sei se você lembra. Você observa comigo. E também 1 Pedro 5, versículo 20. João 14, 6 em diante, quando Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém, não é vai, é vem. Não adianta. Outro dia eu vi um podcast, um pastor muito famoso, debatendo sobre a pessoa de Jesus, ele falou, ninguém vai. Aí o outro
que acredita, não crê na Trindade e crê que ele é unicista, esse cara é unicista, é aquele Moisés, pastor Moisés, do grupo Voz na Verdade. A igreja dele é unicista, tá? Embora a gente não defende essa doutrina unicista, continuamos crendo na Trindade, mas de forma muito inteligente, muito bem coesa. Nós não podemos crer na Trindade de forma absurda, tem que entender ela bem. E o pastor estava falando, ninguém vai, ninguém vai. Não é ninguém vai, irmão, eu já falei várias vezes. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso tem um significado gigantesco. Isso tem um significado tremendo. Você não pode ignorar uma frase, não pode ignorar o texto. E no versículo próximo, do 7, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Quer dizer, mesmo Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida, que vem ao Pai, senão por mim, o Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, eu estou há tanto tempo convosco que você não me conhece, Filipe. Quem vem a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, se você me conhecesse, também me conheceria o meu Pai que está no céu. Não, meu Pai, não tem essa palavra no céu. Se você me conhecesse, conheceria o Pai. E como você diz, mostra-nos o Pai. Se eu estou há tanto tempo convosco. Ah, então deixa eu ver. Peraí, então deixa eu errei. Errei. Vamos ver se é. Vamos ver. Acho que é João, o Ellen. João. João. Deixa eu ver. João, não é Pedro, perdão. Obrigado. Eu errei o livro. O versículo, o capítulo, tá certinho. João, coloca aí. Eu citei esse aí. Obrigado. Obrigado por ter colocado aí, corrigido. Muito bem. Vai colocar? Então, vamos ler juntos aqui. Eu e você e outros alunos lá. Vamos ler junto. Tá bom? Vamos ver se a gente vai até só 9, gente, hoje. Vamos ver se a gente vai até 9. Que também eu acho que nós rendemos bastante, né? A aula de hoje. Quem pode? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, foi colocado aqui. Vamos lá. Porque o pai. Não. É 1 de João. 1 João. 5:20. Não é João. Se eu falei João só, me desculpe. Tá? 1 de João. Põe lá para mim. Vamos ver, esperar os irmãos colocarem. Vamos ver. Vamos ver. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui. Então vamos lá. 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e
nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, vírgula. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Então vamos ver se está aqui de acordo. Eu li na Bíblia. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e o que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o que eu entendo? Que nós tivemos o entendimento de uma doutrina tão melindrosa de se estudar, mas nós tivemos o entendimento. Tá ok? Tivemos o entendimento. E o entendimento qual? De que Jesus, que o Filho é o verdadeiro Deus. Tá? O Filho é o verdadeiro Deus. Então isso a gente tem que ter esse entendimento. Aí vem aqui, segunda vinda de Jesus. A gente vai falar mais nisso aqui dentro da escatologia. A ressurreição dos mortos. Eu não vou entrar nesses termos aqui agora, porque a gente entra nisso aqui, gasta muito tempo explicando isso. Mas eu quero explicar o seguinte, você tem que entender o que significa arrebatamento da igreja e a vida de Jesus. Tá? Nós, mais na linha pentecostais, acreditamos que Jesus vem em duas fases. A primeira, que é a parousia, que é para arrebatar a igreja. A parousia é o termo teológico que refere-se à segunda fase visível da volta de Jesus, parousia. De acordo com o Novo Testamento, Jesus retornará em poder e glória para julgar os vivos e os mortos, estabelecer seu reino eterno. Então, parousia é a segunda fase da volta dele. E o arrebatamento da igreja é outra coisa. Então, Jesus não vem no arrebatamento. A gente chama isso de primeira vinda, porque é um termo teológico para que as pessoas entendam. Primeira vinda. A primeira, perdão, é a segunda fase da sua vinda. A segunda vinda, olha bem, a segunda vinda, ela é, como é que eu vou te falar isso? É quando ele vai vir agora, em duas fases, tá? Eu acho que eu expliquei melhor agora. A segunda vinda é agora. A primeira vinda é que ele já veio, há 2000 anos atrás. Essa é a primeira. A segunda vinda, ele vai vir agora. Deu para entender agora? Isso em Mateus 24, 30, fala dessa segunda vinda de Cristo. E segunda ressurreição dos mortos. Na segunda vinda de Cristo, que é o que nós estamos aguardando, ocorrerá a ressurreição dos mortos, onde todos que morreram serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final. Os crentes receberão o corpo glorificado e viverão eternamente com Deus. Você vai ver isso em Coríntios e vai ver também em 1 Tessalonicenses 4. Ok? Deixa eu ver aqui quem colocou aqui. Wellington Dias. Vamos lá para as questões. Vamos lá para as questões. Obrigado aqui por falar aqui no plural, né? Que o homem é como nós, né? Sabendo bem o mal. Bacana isso aí, isso é muito importante. Isso mostra a Trindade, tá?
unicamente isso. Não está dizendo que tem 3 deuses lá no céu. Aqui é uma referência do Deus no plural, porque o nome Elohim, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, e criou Elohim os céus e a terra. Criou Elohim. Então, na verdade, Elohim é Deus no plural, não que seja 3 deuses, mas é Deus no plural. Tá bom? Muito obrigado aqui pela participação, o Wellington Dias. Deus abençoe. Então vamos lá. Deu para responder aí? Ué, tá chiando? Tinha parado. O que voltou a chiar, meu pai? A gente mexe alguma coisa aqui e começa a chiar. É, realmente tá chiando. Começa a chiar. Vamos ver se para. A gente tá no finalzinho e não pode ter. Tem que ter qualidade, né? Realmente tá chiando. Sentir os chiados. Pode ter qualidade, né? Parou, gente? Parou? Vamos ver se eu consegui melhorar alguma coisa, hein? Sueli está dizendo que está chiando, meu pai. Vamos melhorar isso aqui, gente. Mas já está no finalzinho. Mas embora no finalzinho não pode estar ruim, tem que ficar bom. Vê se dá uma melhorada, gente. Ah, obrigado. Melhorou, melhorou, melhorou. Muito bom. Amém. Obrigado. Tinha um negócio aqui ligado aqui, porque a gente trabalha na Equipe, né? Sabe o que é o Equipe? Eu sozinho. Quando eu estou aí, ainda tem a ajuda de vocês, né? Me ajudam em algumas coisas, mas aqui eu estou sozinho. E quando eu estou lá na nossa igreja também dando aula, eu tenho uma equipe lá. Amém. Deus abençoe. Ressurreição dos mortos. Isso aqui é bom a gente. Vamos deixar para a escatologia entrar nessa profundidade aqui. Porque na escatologia a gente consegue ir mais profundo nisso. Tá? Porque ressurreição dos mortos, arrebatamento, com que corpo nós iremos para o céu. Eu tenho um vídeo sobre isso. Tá? E tanta coisa. Que aqui não vai dar para a gente falar. Juízo final. O juízo final é o evento em que Cristo julgará todas as pessoas com base nas suas obras de fé. Bom, então Deus é que vai julgar o Jesus. Claro que é Jesus, que é a mesma coisa de Deus. Quem vai nos julgar é Jesus. Aqueles que confiaram em Cristo para a salvação serão recompensados com a vida eterna, enquanto os que rejeitaram e enfrentaram a condenação enfrentarão a condenação eterna. Mateus 25, 31 a 46. Deu para entender sobre a questão do juízo final? Outra coisa. Juízo final, não confunde juízo final com o tribunal de Cristo e julgamento das nações. Juízo final é uma coisa, tribunal de Cristo é outra, e julgamento da nação é outra coisa. No juízo final, nós não vamos participar do juízo final sendo julgados. Nós vamos julgar as pessoas no juízo final. Isso que a gente tem que entender de cara. Tá ok? Isso é importante. E, caminhando para o final, olha o que eu... Ih, não, ainda tem coisa dessa. Mas vou deixar vocês para... Falta 5 minutos. Vamos deixar para você estudar isso aqui. Ó. O que diz o arianismo sobre a divindade de Jesus? O que diz o
docetismo sobre a eternidade ou sobre a deidade de Cristo. O que diz o nestorianismo sobre essa questão? Monofisismo. O que diz o monofisismo? Apolinarismo. Olha que coisa. São tudo coisas que discutiam-se no início, nos primeiros séculos, tá? E bionismo. São tudo seitas, estudos, andocionismos e monotelitismo. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa. Você aproveita aí essa meia horazinha para você dar uma lida na matéria. Tá? Hoje a gente está terminando mais cedo um pouco, porque eu estou aqui na casa de alguns amigos. Onde eu estava, na minha casa, a internet, eu fiz um teste ontem, estava horrível, não pegava de jeito nenhum. E eu pedi aqui um amigo para vir para a casa dele. Então, montei aqui nosso cenário, tá? No quarto dele aqui, de hóspede, e a gente está aqui. Então, aí ofereceram para a gente um jantar, eu e minha esposa. Então, nós vamos jantar daqui a pouco. Você está convidado. Eu janto aqui, você janta aí. Tá bom? A Ellen colocou o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Aí nós estávamos falando do trono, né? Jesus é que se assenta no trono, não tem outro lá no trono. Ele vai se assentar no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Quer dizer, aqui trata-se do julgamento das nações e não da pessoa individual. Aí vão perguntar, que tive fome, tal. Então isso aqui tem um significado. Eu só vou explicar isso aqui mais na aula de escatologia, mais lá na frente. Bastante versículo aqui. Ok? Então, nesse mesmo texto aqui, o Ellen fala do julgamento das nações e do juízo final. Não fala do tribunal de Cristo. No mesmo texto, se você for olhar direitinho, tem dois julgamentos aqui: juízo final e juízo final e julgamento das nações. Obrigado por ter assistido, obrigado por essa aula tão maravilhosa. Obrigado, pastor Davi, por nos apoiar, nos deixar fazer, confiar, né, nesse trabalho que a gente está fazendo. Eu queria até perguntar aos irmãos se você que conhece algum pastor, alguma igreja, que queiram levar o seminário para lá, nós temos ainda 2 dias vagos na semana. Sexta e terça-feira. Terça-feira e sexta-feira. Se você conhece algum pastor, algum líder que quer, poxa, como é que eu faço para trazer o seminário de teologia para cá? Nesse modelo de que a gente está estudando. Fala comigo aí. Eu tenho 2 dias vagos. Sexta e terça-feira. Tá bom, gente? Obrigado, pastor Davi. Obrigado, pastor Gessé, nossos amigos. Obrigado aí, obreiros, alunos. E vamos nos preparando para aquela belíssima formatura, aquela formatura formidável, sensacional, espetacular que vai acontecer brevemente aí, tá bom? E lembrando aí que, né, o pessoal que está aí acertando devagarinho, não estou fazendo a cobrança, né? Estou só pedindo os irmãos para ir acertando aí quem ainda não acertou, tá bom? Obrigado, Cristiane Santos. Boa noite, Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os alunos. Abra o entendimento de todo mundo, nós possamos compreender, entender, trazer para a nossa vida a tua palavra, em nome de Jesus.
Quem quiser, gente, perguntar, vai lá no grupo, pergunta à vontade. Se quiser perguntar por aqui também pode. Se quiser falar por aqui pode. A gente está aberto aí para atender vocês. Grande abraço, Deus abençoe. Até o próximo, até quarta-feira lá presencialmente, hein, na igreja.